Compre seu Windows e Office original na CD Key Outlet. É só acessar o link na descrição, fazer o seu login, escolher a sua versão, adicionar ao carrinho, ver o carrinho, aplicar o cupom LUTS para ganhar 30% de desconto de 148 por 104, R$ 44 de desconto. Agora é só dar continuidade à compra, só preencher com as suas informações corretas e apertar enviar pedido. Escolher a forma de pagamento, finalizar sua compra, copiar a chave que eles enviam na plataforma ou no seu e-mail. Depois é só clicar no menu iniciar, configurações, ativação, alterar a chave do produto, cola o código, avançar, ativar o Windows. Pronto, o seu Windows está ativo com a chave da CD Key Outlet. Você pode fazer a mesma coisa para adquirir o Microsoft Office com 30% de desconto usando o cupom LUTS. Link na descrição. Por que eu escolhi a B450 Pro S, que é essa placa aqui, no lugar da Pro Game? As diferenças são sutis, eu quase não encontrei, mas tem diferença sim. A primeira diferença é que a B450 Pro Game, ela tem entrada DVI e não tem DisplayPort. Na Pro S você não vai ter a DVI, você vai ter a DisplayPort. A diferença é que a DisplayPort, no caso da Pro S, ela transmite vídeo em 4K 60 Hz, tá bom? No caso de você usar um processador com vídeo integrado, que é bem difícil rodar jogos em 4K, mas para usar o Windows é uma boa, tá? As duas têm em comum a saída HDMI que transmite vídeo em 4K 60 Hz. Na parte de conectividade, no caso da Pro Game, você vai ter duas entradas USB 3.2 geração 1 de 5 gigabits por segundo, tá? No caso da ProS, você vai ter 4 entradas USB 3.2 geração 1 5 gigabits por segundo, tá bom? No caso da USB antiga, aquela 2.0, você vai ter duas entradas USB tanto na ProS quanto na Pro Game, isso é igual. E na parte de conexão de rede, tanto a ProS quanto a Pro Game, ela tem aquela porta LAN 10 100.000, tá? Igual. Porém, na ProS você tem um plus, você tem um a mais, que ele vai até 2.500. Então é 10, 100, 1000 e 2.500. Então te permite conexão de internet mais rápida. Outra coisa que eu julgo ser muito importante, só a ProS tem o BIOS Flashback, que é o quê? Caso você compre uma placa-mãe dessa e você compre um processador muito recente, tipo um Ryzen 5 5600 ou um Ryzen 7 de quinta geração, você consegue atualizar a BIOS sem necessidade de ter um processador instalado ou no caso de ter um processador antigo, tá? Você baixa a imagem da BIOS, coloca no pendrive, coloca no USB que tem uma indicação atrás no painel frontal, aperta o botão e sua placa-mãe está atualizada, tá? Na parte de áudio é tudo muito parecido, tá? Usa o mesmo chipset de controlador de áudio da Realtek. E a diferença é que na Pro Game você tem 3 capacitores e na Pro S você tem 5, sabe? Eu não sei que isso faria diferença no final das contas, mas acredito que seja melhor, não? E aproveitando que a gente está falando de áudio, o painel traseiro de áudio da Pro S é melhor, tá? Tem uma saída de áudio digital, tem umas conexões ali diferenciadas para você ligar um sistema de som mais complexo, como subwoofer e mais caixas diferenciadas. E na parte de armazenamento, a ProS permite você colocar um SSD maior no slot de baixo, tá? No slot M2 que está associado ao chipset, que é aquele de baixo. Então você consegue colocar um SSD maior ali, tá? De tamanho 22/110. Em RGB, todas as duas placas-mãe permitem você conectar RGB 4 pinos 12 volts, tá? Tem duas conexões. Não tem conexão a RGB 5V, é uma pena. Conexões de fã na Pro Game você consegue colocar 3 fãs e na Pro S você consegue colocar 4 fãs, tá? E no caso desse quarto conector, eles chamam de CPU OPT ou AIO Connector, que seria o conector do watercooler, tá? No caso, eles chamam de AIO, que é All-in-One. O sistema de resfriamento líquido esse vendido pelas grandes marcas, que é esse sistema selado. Então você conecta ele ali. No caso, seria a bomba, né? No caso, você ligaria a bomba ali. AIO Connect. Nossa, quantas vezes eu tive que falar isso? Parece um trava-língua. E só no caso da Pro S você consegue colocar um módulo TPM 2.0. Ele tem um conector físico ali para você ligar caso você queira. Eu acho que ninguém vai querer. Mas, né? Uma coisa importante também, no caso da ProS, você tem aqueles LEDs de debug, eles chamam EZ Debug LED, Easy, tipo Easy de fácil, né? São 4 LEDs que indicam o funcionamento dos componentes durante o boot. Então você tem de memória RAM, você tem de CPU, você tem de placa de vídeo e você tem um outro que eu esqueci para que serve.
Mas tem no manual. Isso é muito útil, porque vai que você decide comprar alguma coisa da China na loucura igual eu fiz. E se alguma coisa não estiver funcionando, você vai saber ali pelos LEDs. Né? A princípio eu tinha escolhido a Pro Gaming, porque ela era mais bonita nessa parte aqui de trás, ó. Eu vi que era mais bonita. Só que, no final das contas, essa aqui é muito melhor. E também o que acontece? Aquela parte toda bonita da Pro Game é tudo plástico, tá? Se você for olhar, ela tem esse mesmo dissipador aqui e esse aqui também, tá? A diferença é que eu acho que ele é cortado aqui, ele não tem essa aba aqui, ó. E aí é tudo plástico aqui. E é besteira. E eu que fiz um sistema de push and pull lá no meu gabinete, essa parte aqui ficou toda tampada, tá? Então mesmo se eu tivesse escolhido a B450 Pro Game por ser mais bonita, não ia adiantar nada no final das contas, porque tampou isso aqui tudo, nada aparece. Só aparece essa pontinha aqui e um pouco da escrita se você olhar de frente, assim, tá? E aí ficar com o negócio bonito, tampado, e ia perder todas essas conexões que tem aqui atrás. Então não valia a pena. Essa placa aqui vale muito a pena. E esse sistema de dissipação aqui é bem parrudo da ProS, tá? São pesados esses dissipadores, bem pesados, eles são de alumínio, tá? São pintados, são muito bem pintados, não tem nenhuma parte descascando nem nada. Eles vêm com thermal pad para poder ajudar a resfriar mais ainda os DRMOS que tem aqui, os capacitores e tudo mais. Uma coisa que eu achei legal, ele é preso na parte de trás por parafusos e eles têm porcas que ajudam a você não comer a placa-mãe quando você for apertar aqui, apesar de que não é para apertar muito, mas tem umas porcas que te ajudam a proteger a placa-mãe. Outra coisa também, a rosca disso aqui é feita com uma parte separada, né? Tipo assim, a rosca não é feita no dissipador, a rosca é feita numa porca que é presa ao dissipador. Então isso é bom porque ajuda a preservar, porque quando é feita no corpo de alumínio, o alumínio, dependendo do tipo do alumínio, ele pode ser muito macio. Não é o caso desse, tá? Mas se fosse um alumínio macio, na hora de você apertar, afrouxar, perde a rosca muito fácil. E nesse caso aqui, mesmo se você queira fazer isso, que eu não recomendo, porque você vai tirar pra quê? Eu tirei pra mostrar pra você, mas você pode tirar se você quiser. Ele não vai desgastar tão fácil, tá bom? Isso achei muito legal. E é uma placa muito parruda. E ela aguenta até o processador mais potente do socket AM4, que é o 5950X, que é o processador mais parrudo, mais boladão desses todos aqui, tá? E uma coisa que eu estava quase esquecendo de mostrar para vocês, embaixo do conector de 24 pinos da fonte tem um USB 3.0, tá? Do gabinete. O que aconteceu comigo mais de uma vez? Eu até filmei de propósito para mostrar para vocês. Ele tem um guia de plástico que fica aqui. No caso do meu gabinete, a trava do conector do USB 3.0 ele é muito grande e ele não solta fácil. Então o que aconteceu? Na hora que eu puxei essa capa que soltou todinha, ficou só os pinos aparecendo, tá? E aí o que acontece? Se você tentar colocar de volta essa coisa na loucura, vai entortar tudo e já era seu USB 3.0. Então você deita o gabinete ou deita a placa-mãe se estiver fora, tenta fazer com calma, não aperta nada com força. Quando você encaixar ele, você vai ver que pegou no furo, todos os pinos entraram no furo, e aí você aperta para baixo. Mas até lá você tem que ficar tentando acertar a furação aqui, tá? Porque o que acontece? Furaram esse guia aqui de dentro para fora, então ele ficou inchado, a rebarba ficou pro lado de dentro. Então é meio difícil de encaixar, mas dá para fazer, não precisa se desesperar, tá bom? Isso aqui é de boa resolver, tá bom? Eu recomendo que você corte a trava do seu cabo do seu gabinete, porque você vai escolher entre um cabo de, sei lá, de centavos do AliExpress, porque esses cabos de painel frontal custam centavos lá, reais, poucos reais, e você vai escolher estragar uma placa-mãe no caso de um cabo barato, né? Tipo, eu não vou cortar a trava do cabo do meu, porque eu vou montar lá e vou deixar quieto. Mas no caso de você morar num lugar muito empoeirado e você desmonta muito o PC para fazer limpeza, eu recomendo que você dê um talho na trava lá com um estilete, cuidado com se cortar, tá bom? E não vai soltar fácil, porque esses pinos são grossos, então agarra bem no cabo. Mas é uma opção de fazer, tá? Também. Outra coisa que eu quase esqueci de falar também. Quando eu liguei essa placa-mãe, subiu um cheirinho de queimado. Adivinha do que era? Era disso aqui, ó. O dissipador do chipset estava com plástico, esqueci de tirar. E aí ele subiu um cheirinho de queimada. Depois você tira e resolve, tá? Não esqueça de tirar. O vídeo foi esse, espero ter ajudado a esclarecer as diferenças entre esses dois modelos de placa-mãe, porque eu vejo muita gente ainda comprando a Pro Gaming, sendo que ela não vale a pena porque a Pro S é muito melhor. Tem umas diferenças sutis que aparentemente não são tão aparentes assim, você tem que pesquisar para achar,
Mas tem, e a diferença de preço nem é tão grande. Na verdade, nas vezes que eu pesquisei, era o mesmo preço, exatamente o mesmo preço. Então a ProS vale muito mais a pena. Se eu esqueci de colocar alguma coisa nesse vídeo que seja significativa as diferenças, ou qualquer coisa, eu tenho curiosidade de saber, coloca aí nos comentários que eu tenho curiosidade de saber. Tá? Eu vou deixar na descrição também os links da ProS B450 e da B550, caso você queira uma placa-mãe mais avançada, como por exemplo conexões RGB, Wi-Fi. Tem umas diferenças também para a B550, talvez para você valha a pena, beleza? Então se você gostou, dá like, se gostou muito se inscreve e até o próximo vídeo. Por que eu escolhi a B450 é o caminhão passando? Passarinho, limpa a fossa. Delivery. Por que eu escolhi a B450 Pro S? Nossa, caminhão passou.